É a cabeça dela. Foi ela. Cabeça Ainda não. bem que eu me de lenço. De novo, isso aqui tá calorão. Ainda bem que domingo eu não vim, né? Então o pastor falou, viu, gente? E ficou quanto tempo? Foi dormir? Ah, não. Foi... Vamos orar? Vamos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia. Te agradecer, Senhor, por todas as coisas, por tudo que tem feito e por cada momento que tem nos dado até o presente momento. Nós viemos lhe pedir em nome de Jesus que o restante de dia seja de paz, de bênção e debaixo da tua graça. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Bom, Você pinta meu cabelo? hoje nós vamos falar sobre um texto que está lá em Efésios 2. Nós vamos ler o versículo 8 e o 9. Eles dizem assim: porque vocês foram libertos pela graça, por meio da confiança, e mesmo esta não é sua realização, mas é um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto não têm do que se gloriar. Nós vamos falar hoje, vamos continuar falando sobre um assunto que é a salvação. Certo? Tudo bem? Muito me assustou no domingo na escola dominical lá na igreja, quando nós estamos tocando sobre esse assunto na escola dominical lá. E quando a gente pergunta o que é salvação, foi o que eu perguntei na semana passada para vocês, e algumas pessoas que têm anos de igreja não conseguem determinar o que é a salvação. Vocês estão lembrados do que nós tocamos nesse assunto na semana passada? E muito me assusta que tem pessoas que dizem, por exemplo, estarem décadas na igreja e não conseguem. Dizem assim: o que você tem aprendido até o presente momento? Eu não tenho aprendido nada. Com décadas dentro da igreja. Esse é um pensamento que alguns de nós temos aqui ou não? Ou que tem sido ouvido, a palavra que tem sido pregada, tem trazido algum acréscimo na minha vida? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, o que vocês têm aprendido até agora tem trazido alguma coisa de bom para a vida de vocês ou não? Aqui, na É isso, aqui ou mesmo na convivência da igreja. Muita coisa que a gente, para falar a verdade, eu não guardo muita coisa, não guardo mesmo. Não consigo mais como antigamente guardar. O pastor faz a pregação e eu fico com aquilo, né? Mas aqui agora está voltando muita coisa que você fala aqui, que a gente aprende, né? Que a gente aprende aqui. Durante a semana eu vou, né? E vou tentando mudar o meu modo, sabe? Porque tem muita coisa que a gente aprende que a gente acha que está certo, né? E no fim não está certo nada. Eu acho, para mim, já está a caminho aprendendo o caminho de salvação. Eu acho, para mim, né? Lídia, tem feito diferença na sua vida ou não? Eu não estou falando só desses momentos nossos aqui, tá, gente? Estou falando de uma convivência na igreja de forma geral. Tem. Porque tempo atrás, acho que eu era mais apavorada, eu não ligava para nada. Mas agora, chegou um ponto, umas horas, que eu tá gravando na cabeça. E tem mais pais. Estou tendo mais pai. Então, só uma licencinha. Mas tem uma coisa que eu não consigo ver e ficar quieta. Eu ainda estou soltando alguma coisa ainda. Não, mas veja, a vivência do Evangelho é uma vivência, tá certo? O Evangelho não é assim, me converti, mudei de vida. É um caminhar. Quantos anos os discípulos andaram do lado de Jesus? 3 anos e meio.
Não foi nem Eles 2 anos. viveram todo. mais ou menos 3 anos e meio com Jesus, vivendo com Jesus 24 horas por dia. E muitos deles só foram ter convicção de quem era Jesus depois da sua morte e da sua ressurreição. Tudo bem? Então, assim, a minha maior preocupação é: evangelho é uma caminhada. O duro é quando essa pessoa está caminhando, quando a gente vê pessoas dentro da igreja que estão caminhando há décadas, que estão dentro das igrejas há muito tempo, e quando você pergunta o que o evangelho tem mudado na sua vida, essa pessoa diz: nada. Eu não consigo saber o que a minha vida tem mudado. Agora, quando nós conversamos, minha vida tem mudado as minhas, a minha, digamos assim, você tem as mesmas atitudes que você tinha há 5 anos atrás? Não. Meire? Aí, agora mesmo eu ia falando com o Zé, né? Porque na nossa família, a família dele lá, então a gente está precisando de muita oração, viu, gente? E está bem difícil. Mas eu falei para ele assim, nós dois aqui temos que mudar um pouco, né? Para a gente poder ajudar eles, porque eles estão bem saúde, é questão de saúde. Que lá eles são todos espíritos bem, né? Então, ontem a Cristalina fez um negócio lá. E eu sei lá, eu acho, Cléber, sabe o que eu estava falando? Eu acho assim, nossa, aqui, porque já faz muito tempo que eu não participo, né, de escola dominical, o aprendizado nosso aqui é uma escola dominical. E está mudando para melhor. Para mim, né, na minha vida, está mudando para melhor. Então eu acho que é uma escola, um aprendizado bem grande sobre os ensinamentos da Bíblia. Eu gosto muito desse horário. Marlene, e aí, o que você acha? Você tem sentido mudança na sua vida? E eu gosto de vir aqui. E eu não procuro não marcar. Primeiro era terça, né? Procuro agora não marcar de quarta. A quarta que eu faltei é a quarta que não. Mas assim, aquilo que você tem ouvido aqui, você acha que tem trazido algum benefício para a sua vida? Você tem notado que existe uma diferença quando você ouve a palavra? Isso tem algum impacto na sua vida ou não? Sim, né? Porque sem Deus você não é nada. Sim. Se é você praticar, fazer o bem, não prejudicar ninguém, né? Mesmo que você escuta as coisas e faz de conta que não escutou. Porque uma palavra que você fala, fulano falou isso, você sabe alguma coisa? Não vi nada, não sei de nada, porque é a maior coisa, né? Cada um cuidar de si e pronto. Porque eu nem saio para conversar com o vizinho, então não tem tempo. Meu marido tem terapia segunda, terça e quarta, eu tenho aqui. Daí amanhã eu vou sair com a minha menina e sexta vou na minha outra menina. Daí não tenho tempo para nada, para ficar com conversa com o vizinho. Você vai conversar, né? Fulano, você já rapa fora, eu não quero saber de nada. Você fala uma coisa, vai lá falar para os outros. Aumenta, essas coisas. Daí eu falo, fazer o quê? Na pessoa é assim. Tem gente que não muda, gente não muda. E aí, Erlete, o que você acha? Eu não mudei nada, não. Eu sempre fui essa mesma pessoa. Eu tenho cara de santo, mas eu sou agressiva. Eu também. Se pisar no meu calo, eu tiver certo, aí eu solto pra fora. Eu já conheço bastante. Boa tarde. Boa tarde. Eu já conheço bastante o Evangelho. Eu vivo a minha vidinha. Não faço Não, mas mal a você ninguém. tocou num assunto que eu quero que eu ia chegar lá. Você falou assim, conheço bastante o Evangelho. E esse conhecimento, se você olhar para a sua vida antes do Evangelho e depois desse conhecimento do Evangelho e dessa vivência que você tem tido dentro do Evangelho, o Evangelho tem mudado alguma coisa na sua vida? Você sentiu alguma mudança? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não faço mal a ninguém.
Não é em relação, não é em relação a isso. O que eu aprendi. Mas, por exemplo, você eu tem mais aprendi- paz, por exemplo, com você mesmo? Depois do contato com o Evangelho? Olha, eu fiquei mais agarrada a Deus. Eu estou passando por dificuldade. Aí eu falei assim, bom, não adianta você pedir ajuda para o próximo, porque o próximo também tem dificuldade. Então, eu peço para Deus. É isso que eu faço. Você entendeu? Mas que eu aprendo aqui, que eu escuto aqui, eu luto para mim colocar em prática. Entendeu? Eu não julgo ninguém. Cada um vai pagar o preço que fez. Eu penso assim. Mas eu aprendo bastante coisa. De manhã, a primeira coisa que eu faço é evangelho. Você entendeu? Sou de oração, sou de caridade. Ajudo o que eu posso. Eu procuro viver o que eu escuto. Eu procuro viver. É esse o Eu ponto. luto com garras para mim viver. É esse o E ponto. tá difícil, porque cada dia que passa, o ser humano tá mais difícil. Mas A salvação vem por causa dos nossos atos ou vem por ser um dom de Deus? O que vocês acham? Atos, eu acho que é dado, atos. Se Vocês você- acham que é por nossas atitudes? Se você E aí, Zilda? A salvação é dada por Deus. Vamos ler de novo o que Paulo fala lá no versículo 8. Porque vocês foram libertos pela graça, por meio da confiança. Troquem essa palavra de confiança, nas traduções originais está como fé, tá ok? Mas como nós já comentamos aqui, no hebraico, essa Bíblia é a tradução do hebraico. Então, você não tem a palavra fé no vocabulário hebraico. Você tem a palavra confiança, tá ok? E mesmo esta não é a sua realização, mas é um presente de Deus para nós. É de graça. A salvação é dom de Deus, nos dado de graça. Muitas vezes, o que acontece? Nós nos convertemos e achamos que temos que virar santos. Quem é o único santo? Jesus. Nós não conseguimos. Por isso que Jesus veio ao mundo, para nos dar acesso à salvação de graça. Não é pelos nossos atos. É algo dado de graça. Mas por que eu fiz aquela pergunta antes? Porque nós nunca ficamos da mesma forma que nós estávamos antes de conhecermos a Jesus, antes de conhecermos a palavra. Lá em João 14,6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Mas como é que ficou aquelas pessoas que morreram então antes de Jesus? Antes de conhecer Jesus? Como é que ficou? Elas sim conquistavam a salvação pelas suas atitudes, pelo cumprimento da lei. Tudo bem? Tá ok? Mesmo assim, Deus dava a lei, ia lá, ele conseguia cumprir ela por inteiro? Não. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Davi, rei Davi. Se fosse por nós, Davi era salvo? Não. Eu mesmo seria um que apontaria vários pontinhos na vida de Davi. Tá certo? Negativo. Mas era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, liberdade com Deus, e ele não colocava panos quentes nos seus atos. Quando ele pisava na bola, ele chegava diante de Deus, se arrependia e dizia:
pequei contra ti e contra os céus. Ele não ficava, por causa disso, por causa daquilo, por causa da vida, por causa das coisas que estão me acontecendo e tudo mais, eu fiz isso. Vamos pegar um exemplo? Quem mandou Betseba tomar banho pelada lá na varanda da casa dela? Se ela estivesse tomando banho lá dentro da casa dela, eu não tinha visto ela, não tinha desejado ela. Ele fez isso? Não. Quando o sacerdote bate lá na porta dele, Davi, o que tu fizeste? Ele falou, pequei. Eu pequei. Ele não ficou com desculpinha. Ele disse, eu pequei, pisei na bola. E vou reparar meu erro. É isso que Deus quer de nós, que é atitude. Certo? E a gente, não adianta a gente achar assim, eu estou dentro da igreja, eu tenho que ser santo. Isso é impossível. É lógico que nós temos que buscar uma vida diferente, é lógico. Por quê? Porque o evangelho, o conhecimento da palavra, quanto mais eu conheço, mais ela entra dentro de mim e mais ela vai me transformando. Eu posso dizer para vocês com plena certeza, eu estou me gabando? Não. Você quer ver uma coisa? Sou o mesmo homem que você me conheceu há 20 anos atrás? Melhorei ou piorei? Melhorou. Olha o risco que eu estou correndo, é minha esposa, tá, gente? Agora, seria complicado se eu virasse para ela e falasse assim, sou o mesmo homem há 20 anos. Não, você piorou. Olha, isso era pior. Eu não combinei nada com ela não, tá, gente? Vocês viram a cara dela agora que eu perguntei. Então, assim, só que muitas vezes nós temos uma autocobrança tão grande sobre as nossas vidas que nós colocamos um jugo sobre nós que não é nosso. Por que Jesus diz sobre jugo? Vocês sabem o que é jugo? Sabe o que é jugo? Sabe o que é, Lídia? É quando a pessoa mata, não vai ser julgado. Não, isso é julgamento. O que é jugo? Julga, não sei não. Palavra de roça. Jugo, sabe o que é mesmo? Nós brasileiros chamamos de cangalha. Sabe o que é uma cangalha? É fardo que você tem que carregar. Jugo é aquele negócio que coloca no pescoço do boi, aquela peça de madeira que você coloca no pescoço do boi, com aquelas duas travinhas de madeira aqui assim, para você dirigir ele. Isso é jugo. Você subjuga a vontade do animal. Ele não vai para onde ele quer. Ele vai para onde ele está sendo dirigido. O que Jesus diz sobre o jugo? Para a gente jogar o nosso jugo sobre ele e tomar o jugo dele sobre nós. Porque é leve, é suave. Tudo bem? Ele tirou o jugo sobre nós. Ele tirou aquela cangalha, aquilo que nos prendia. Então, muitas vezes a gente se julga demais e acha que, por exemplo, tem pessoas que estão há décadas dentro da igreja e não têm certeza da sua salvação. Sabe qual é o meu maior, a minha maior preocupação dentro da igreja? Quando você conversa com alguém vira e fala assim, eu tenho medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Cleber, você tem medo de morrer? Não. Procura isso? Não. Mas eu tenho certeza que se Jesus me chamar hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Como? Ninguém pode afirmar isso.
Se eu não tenho essa certeza da salvação, lembra que nós conversamos sobre a nossa herança? Que nós conversamos na semana passada sobre herança? Herança é algo que nós recebemos depois que a pessoa que nos deixa a herança morre. Tudo bem, se nós somos todos filhos de Deus, quando que nós vamos receber a nossa herança? Deus é eterno, não vai morrer nunca. Aí a gente recebe a nossa herança quando? Agora, aqui. E qual que é o presente que Deus nos dá? A certeza da nossa salvação, a certeza da vida eterna. A certeza que o dia que esse corpo padecer e fechar os olhos, ou que Jesus voltar, eu vou ser arrebatado. Ou o dia que eu morrer, fechar esse corpo, passou o prazo de validade ou o prazo determinado por Deus, vou para Deus e vou viver a minha vida eterna. Por isso eu tenho que ficar arraizado aqui, preocupado com as coisas daqui? Não. Sou um cidadão do céu. Por isso eu não tenho medo da morte. Por isso eu tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho medo, não. Eu não. Tem que chegar, levar, vamos. É eu e meu pai era assim, meu pai não tinha medo não teve medo. Então, é porque o nosso prazo de validade, Lídia, a palavra diz que o nosso nascer e o nosso morrer já está determinado por Deus. É aquela história que diz, o espírito de vida é dado por Deus, é dom gratuito de Deus e a Ele pertence. Então, o dia que Deus determinou, olha, passou o prazo, que nem dizia minha tia, assobiou, chamou, ela bate continência e diz, estou aqui, Deus, me leva. Tia Adrianinha, lembra disso? Ela fala, bate uma continência ainda e fala assim, Deus, vamos lá. E morreu sorrindo. E olha que sofreu. Marido enterrou 2. Enterrou 2. E fora meus namoradinhos de escola, de tudo, já foi. Entendeu? Vai. Então, essas coisas, mas o que é isso, gente? O que é essa certeza? O que é essa perda do medo da morte? O que é essa alegria que a gente sente mesmo passando por dificuldades e tudo mais? É o Evangelho que vai entrando dentro de nós e vai transformando as nossas vidas. É quando a gente vê que as atitudes que eu tenho mediante aos problemas e as confusões, as marmotas que a vida nos impõe, a atitude minha vai mudando. Nós estamos passando por um problema mecânico com o carro, já faz alguns dias já, né? Em outros tempos eu tinha ido lá no mecânico que fez o cabeçote do meu carro, descarregado um caminhão na orelha dele. Sabe qual tem sido minha atitude hoje? Hoje eu tinha que ir trabalhar? Tinha. Aí eu virei e falei assim, não, vou trocar uma peça lá, achei que fosse ela, não é só ela tinha que ser trocada, mas também não é só ela, e tudo mais e tal. Eu estava vindo para cá, o carro começou a subir a temperatura, parei, peguei a garrafa de água, coloquei água e tudo mais e tal. Estava vindo de novo, parei de novo, fui lá, fiz tudo de novo e tudo mais e tal, e bababá, mas não esbravejei. Se fosse em outros tempos, nesses parados de 20 anos, né? Ela já sabia qual teria sido a minha atitude. Ficaria muito bravo. Nossa, mas chutaria tudo, inclusive a garrafa d'água. Entendeu?
Então, o que é isso? É o Evangelho que vai nos transformando. É a vivência com Deus que vai mudando as nossas atitudes. Ah, é a terapia. Não, não é a terapia. Ah, é o psicólogo. Não, não é o psicólogo. A minha menina que manda mensagem para mim, né? Ô mãe, aconteceu não sei o que com o Yuri. Mãe, ai meu Deus, estou desesperada. Calma, Deus está na frente. Ah, tá, já sei que você vai falar assim. Ela fala assim, toda vez eu falo de Deus para ela. Parece que acha ruim, né? E não vai procurar, né? Não arruma tempo para ir na igreja, né? Não arruma tempo de ler o Evangelho. A minha filha que era desse jeito, né? Ela fala baixinho para não escutar. Ela, acontece qualquer coisa, a senhora ora, a senhora ora, a senhora põe no grupo de oração. Eu falei, não, minha filha, você vai orar. Eu já vi uma frase no carro assim, ora que melhora. Né? Então, é essas coisas. É essas coisas. Chegou um momento que eu orei, abri a tampa do capô do carro, coloquei a mão em cima do capô do carro, falei assim, Deus, eu preciso ir lá na igreja. Faz essa bomba d'água funcionar. Em nome de Jesus. Pelo menos até eu chegar na igreja, pelo menos até eu conseguir fazer tudo que eu preciso conseguir fazer. Amanhã eu paro no mecânico e a gente resolve esse problema. Mas eu preciso do carro funcionando. Em outros tempos, já a ansiedade seria tanta, chamaria o guincho, colocaria o guincho em cima do carro, não vou para a igreja coisa nenhuma, não vou resolver nada, vamos parar tudo, já leva para o mecânico e que não sei o que e tal, isso é afobamento. Tudo bem? Tudo bem. Você vai ter que levar o carro no mecânico? Vou ter que levar o carro no mecânico, mas, em primeiro lugar, a Deus. Tudo bem? Tá certo, irmãs? Então, quando perguntarem, o Evangelho tem mudado a minha vida? Tem mudado as minhas atitudes? Faz uma autoanálise. Garanto para você que você vai perceber que algumas atitudes suas estão mudando. Plena certeza. Porque o Evangelho é transformador. Quando nós assumimos essa história, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, as coisas mudam, e mudam para melhor. Mudam para melhor. Faz esse exame que eu fiz aqui com a minha esposa agora. Sou o mesmo homem de 20 anos atrás? Eu falei 20 anos, irmãos, porque embora a gente tenha 18 de casamento, né? 18 de casamento tem 2 de relacionamento, de namoro e noivado. Tá certo? Tá? Só para deixar para os irmãos o último versículo, João 1, de 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Amém? Então fale para você mesmo, eu sou filho de Deus porque Deus quer que eu seja. Porque Deus assim me permitiu e Deus me deu esse direito. E Ele cuida. E Ele cuida dos seus. Cuida mesmo. Tá certo? Se nós que somos pais carnais, que temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, tomamos conta dos nossos filhos, por pior que eles sejam, quanto mais a Deus. Amém? Amém.